Fala, galera do Corujão Vascaíno. Estou aqui de volta com aquele vídeo noturno e, como eu sempre falo, trazendo todas aquelas notícias gostosas sobre o Vasco da Gama. E como eu sempre digo também, Vasco da Gama é um poço sem fim de notícias, das mais variadas possíveis durante o dia. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Vamos falar do grande Souza. Está ele aí na tela. Saiu a notícia hoje que o Souza pensa em rescindir com o Vasco até sexta-feira. Por que até sexta-feira? Porque no dia 11, sexta-feira, se encerra a janela interna, uma janela curtinha onde pode ter transferências dentro do país. O Souza quer jogar mais. E no Vasco, ele vê que isso não vai ser possível. O Carille não tem dado chance para ele. Se eu fosse, ele dava uma conversada com o Carille é boa praça, o Carille gosta de botar jogador ruim em campo. Conversa com o Carille, Souza. Pede, de repente, pro Coutinho dar uma força. Te põe para jogar. Agora, se não tiver jeito mesmo, amigo, sai na quinta. Não deixa para a última hora, não, para não correr o risco. Vai que você já tem outro clube aí querendo se acertar contigo. Dizem que ele recebeu proposta da Turquia na janela passada e não quis continuar no Vasco. Por que, Souza? Vai para a Turquia, jogou bem lá, o pessoal gosta de você, podia ter ido, agora já não dá mais. E aqui na janela interna, se pintou uma proposta, Souza, vai ganhar uma minutagem aí, tá com 36 anos, de repente pega um time aí da Série B, jogar num Atlético, né? Sei lá, qualquer outro time, Atlético Goianiense, joga na Chapecoense, esse Chapecoense tá na B ou na C, já nem sei, né? Entendeu? Joga em qualquer lugar, mas não vai na sexta, não, para não correr risco de enroscar alguma documentação, dar um problema e tu não conseguir. Vai com Deus. Outra notícia que saiu do dia é a ampliação do contrato do PH. O PH, que tinha contrato até o final de 2027, o Vasco ampliou até o final de 2028. Não me pergunte por quê, realmente não sei. Para aumentar a multa rescisória do PH, será que teve alguma valorização salarial nesse meio tempo? Eu não acredito nisso, não. O fato é que a notícia é essa. Ele ganhou mais um ano de contrato aí. O PH, que chegou num momento de muita desconfiança em relação a ele, né? Porque lá no Atlético Mineiro ele era o terceiro reserva. Ele que tinha jogado pelo Juventude, fez uma boa apresentação no Juventude, o Atlético Mineiro buscou ele e depois acabou ele não tendo muita oportunidade e veio para o Vasco. A torcida criticou bastante. Eu devo ter criticado também. Mas o fato é que o PH é uma boa surpresa, é um jogador que tem como característica principal, né, a força física. É um jogador que hoje, dentro do elenco do Vasco, é um dos poucos jogadores que consegue puxar um contra-ataque para a gente. Né? Enfim, eu acho válido a renovação, até porque hoje é o titular da nossa lateral direita. O reserva é o Pumita, mas nós temos um garoto da base muito promissor, que é o Paulinho. Então, é isso aí. Bom, nós vamos ter o jogo amanhã às 21h30 em São Januário contra o Puerto Cabello, time da Venezuela, né? Válido pela segunda rodada da Sul-Americana. Lembrando que esse grupo do Vasco está tudo embolado, todo mundo com um ponto, né? Porque o Vasco empatou com o Melgar em 3-3 e o Lanús empatou com o Puerto Cabello jogando na Venezuela. E agora, nessa segunda rodada, a gente tem aí Vasco e Puerto Cabello e o Lanús enfrentando o Melgar. Né? A arbitragem de amanhã definida. Na verdade, toda a arbitragem vai ser equatoriana. Né? Esse aí é o Brian Loaiza. Brian Loaiza. É meio complicado o nome dele. É o Brian, tá? O Brian que vai apitar amanhã esse jogo, como eu disse, tanto o trio de arbitragem, o cara do VAR,
É tudo equatoriano amanhã. Não conheço o árbitro, só espero que faça uma boa arbitragem, não enche o nosso saco. Né? Então amanhã, Vasco e Puerto Cabello. Puerto Cabello que é um time novo. Né? É um time que foi criado em 2014, ou seja, tem 11 anos apenas. E fez a sua primeira viagem internacional em 2023. É um time que era uma academia de formação de jogadores, como diz aí no escudo deles, né? Academia Puerto Cabello. Era um clube que era uma academia de formação de jogadores, e aí depois eles começaram a disputar as competições oficiais. O que chama a atenção no Puerto Cabello é que eles têm muitos jogadores, né, que não são venezuelanos. Eu vou colocar na tela aqui para vocês acompanharem comigo, né, quem são esses jogadores, né, e que, segundo informações, eu vi alguns melhores momentos, né, do jogo deles contra o Lanús, eles imprimem uma velocidade danada, tá? Então eles têm aí o Musa Isa, da Nigéria, o Tony Simaga, também da Nigéria, o Momo Membaye, de Senegal. Ó, tem um suíço também, ó. A gente tinha um suíço até outro dia aí, né? Esse é o Netfile Manzambi. Ele só tem nacionalidade suíça, tá? Mas ele eu não lembro agora para dizer, mas ele nasceu num país africano também. Tá? O Meirelles Injaí, que é de Guiné-Bissau, o Abdul Amurbu, de Gana, então tudo africano, gente. O Salim Khelif, da Tunísia, e tem um português, que é o Miguel Tavares. Cara, o jogo que eu vi, os melhores momentos que eu vi do jogo contra o Lanús, quanto tiveram gás. Chegou um momento que eles deram uma cansada também. Tá? Mas enquanto eles estavam na disposição, corrida nos africanos. Lembrando que o técnico desse time aí do Puerto Cabello é um português chamado Vasco. Então amanhã é Vasco contra Vasco. Mas é um cara que só treinou aí times muito pequenos lá em Portugal, entre eles o Belenense, né? É um cara que está há pouco tempo no Puerto Cabello, ele está há 9 jogos só. Até agora teve, parece que 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Essa é, por enquanto, a performance aí do técnico Vasco. Vamos aguardar. Eu espero, sinceramente, uma vitória tranquila do Vasco. Até falei na live de ontem que eu acho que o Vasco tem que passar por cima do Puerto Cabello. É um jogo para a gente fazer saldo de gols, né? Já que o grupo está muito embolado. Né? Vamos ver amanhã. Eu não sei, acho que o jogo do Lanús, eu não sei se é amanhã ou na quarta-feira, contra o Melgar. Né? Acho que é na quarta-feira. Então, eu acho que quem conseguir fazer mais saldo de gols, né, em cima do Puerto Cabello, que teoricamente é o time mais fraco, vai levar vantagem nesse grupo. Então, amanhã, cara, eu estou apostando aí no 4-0 Vasco. Agora, sabemos o seguinte: a gente vem de 2 resultados ruins, o empate contra o Melgar lá no Peru, num jogo que estava praticamente ganho, e uma desastrosa apresentação contra o Corinthians, onde nós perdemos de 3-0 no sábado, com aquela brilhante ideia do nosso técnico em entrar com 8 reservas. Então, o jogo, ele é um jogo de pressão para o Vasco amanhã. Porque se o Vasco consegue fazer um gol nos primeiros 15 minutos, nos primeiros 20 minutos, ok. Tá acalmada na torcida. Agora, se esse jogo enrolar no primeiro tempo, se o Vasco tiver dificuldade para ganhar, terminar o primeiro tempo já ganhando do Puerto Cabello, a pressão vai ser grande. Em cima do nosso time e em cima do Carille também. Então seria muito bom para o Vasco já meter 1 ou 2-0 no primeiro tempo para dar uma acalmada na torcida. Né? Os ingressos já foram esgotados, né? Então, casa cheia amanhã. Eu penso dessa forma, porque se o Puerto Cabello faz um gol, então, Deus que me livre, aquilo ali vai virar um negócio controlar, podendo até dar merda em São Januário. Que aí o time vai ficar nervoso,
E a gente já viu que o nosso time nervoso, puta que pariu. É igual o mingau que não dá certo, ele desanda, né? Bolo solado, porra, vai dar merda pra caramba. Espero que o negócio caminhe bem. Bom, na capa do nosso vídeo hoje está o imbróglio envolvendo o jogo contra a Mulambada. A princípio, será realizado no Maracanã. O que acontece? Hoje, uma juíza deu uma liminar que foi colocada por 2 torcedores, são 2 irmãos vascaínos, que entraram com uma liminar pedindo que o jogo fosse em São Januário. A juíza foi e aceitou lá. E aí ela jogou a banana quente na mão de quem? Do nosso grande, espetacular presidente Pedrinho. Pedrinho, porra, deve ter, quando leu essa reportagem, ou quando teve acesso a essa liminar, deve ter falado, puta que pariu, o que esses vascaínos foram me meter nessa enrascada? Já estava tudo certo. E aí, ou seja, dependia do Vasco acatar ou não jogar em São Januário. Eu já tinha colocado no X do Corujão, e quem não segue lá a gente é só botar @Corujão Vascaíno, que o Vasco manteria o seu acordo feito com a Mulambada. Com o risco danado da gente tomar uma sapoada no sábado antes da Páscoa, com o risco danado do Flamengo querer devolver aquela porra, que o Eurico fez, né, de distribuir na Páscoa, ovo de Páscoa para todo mundo, a gente meter 5-1 lá. Eu não duvido que ele faça, porque já disseram que eles vão fazer uma ação de marketing aí nesse jogo, que eles vão distribuir ovo de Páscoa no início ou no final, contando com uma vitória ou até uma goleada deles para devolver aquilo lá. Enfim. Aí agora à noite, né, o Amodeu, que é o CEO do Vasco, deu uma entrevista para o programa Troca de Passes, dizendo o seguinte: primeiro, confirmando que o jogo vai ser no Maracanã. Segundo, dizendo que o Vasco vai poder jogar mais 8 jogos ao longo do ano de 2025 e 2026. 8 jogos. Ele falou isso numa boca tão cheia que parecia que a gente ia mandar 20 jogos lá. O que é 8 jogos? Sendo que entre esses 8 jogos já estão os clássicos contra o Flamengo e contra o Fluminense. Só esse ano aí já seriam 4. Né? Primeiro e segundo turno, Flamengo e Fluminense. Será que os 8 jogos que ele está falando é esse? 2026? 4 jogos contra a Fla-Flu em 2025, 4 jogos contra o Fla-Flu em 2026. Eu espero que não. Mas ele encheu a boca para dizer isso, né? Dizendo que o Vasco poderia envelopar o estádio nas suas cores, né? Que o Vasco ia poder confeccionar os ingressos, que ia ter talvez gestão entre os bares e o estacionamento, coisa que eu não estou acreditando até agora. Eu gostaria muito que o Vasco apresentasse um papel, um contrato ou algo do tipo que garantisse realmente todas essas condições para o Vasco da Gama, porque eu não acredito em acordo com o Mulambo nem com o Tricolor. Eu não acredito. Não são confiáveis. A grande verdade é essa. Né? Então, o nosso Amodeu, grande Amodeu, ele foi para o troca de passe, encher a boca, como se ele tivesse feito um grande negócio. Porque primeiro o que aconteceu foi o seguinte: o presidente Pedrinho abriu as pernas para a Mulambada quando aceita jogar no Maracanã. Pede licença, pede por favor para jogar no Maracanã. É o que está se fazendo. Porque o que o Vasco deveria ter feito é ter entrado na justiça. E teve muito tempo para isso, para obrigar eles a aceitarem a gente jogar no Maracanã. Aí seria outra coisa. Não fazer acordo abrindo as pernas. E aí o Amodeu vem com essa. Aí perguntado a ele se no jogo Vasco e Fluminense, se o Vasco ficaria do lado direito ou do lado esquerdo. Lembrando que o Vasco tinha o direito
de ficar no lado direito do Maracanã. Isso foi uma garantia que o Vasco teve. Mas aí ele disse que não, que o Vasco vai ficar do lado esquerdo, né? E o Fluminense vai ficar do lado direito. Ou seja, não mudou nada, né? Não mudou absolutamente nada, né? O Amodeu, ele demonstra que ele não sabe a história do Vasco, né? Essa história do lado direito e do lado esquerdo foi em 1950. O Vasco foi o primeiro campeão do estádio. Escolheu que a sua torcida ficasse sempre do lado direito. E foi assim até ter essa questão dessa licitação aí, né? Em que deu a administração do estádio para essa dupla aí. Enfim, aí o Amodeu me solta uma outra grande frase dele, dizendo que é importante esse reconhecimento da dupla Flamengo e Fluminense pelos direitos do Vasco. Qual foi o reconhecimento que eles tiveram, cidadão? Cara, você não conhece absolutamente nada da história do Vasco. Você mostra um desconhecimento total do que está acontecendo em relação a essa briga entre Vasco, Flamengo, Fluminense, governo do Estado, porque o governo do Estado tem participação decisiva nisso aí. Então, antes de ir para um programa de televisão para falar merda, Amodeu, procura se entender, se inteirar do que está acontecendo. A grande verdade é essa. Flamengo e Fluminense não estão fazendo nenhum favor para o Vasco, não. E o Vasco deveria tomar uma postura correta, de clube sério. Não aceitar mendigaria, não aceitar esmola. É isso que eu penso. Se você gostou desse vídeo, meus amigos, peço que deixe seu like aí. Compartilhe nos grupos de WhatsApp. Se inscreva no Corujão e vire membro. Para qualquer hora você está numa das nossas lives aí com os membros do canal, entrar no nosso grupo do WhatsApp e poder nos ajudar a divulgar as verdades do Vasco da Gama. Porque de mentira nós estamos cansados. Hoje mesmo saiu aí, é um que é mestre em falar merda aí no YouTube, contar mentira, que é o Jorginho, o treinador Jorginho, né, que já treinou o Vasco aí mais de uma vez, seria o favorito para assumir numa possível demissão do Carille. Eu já coloquei no X lá do Corujão. Isso é mentira. Isso é mentira. Não, Jorginho não será o técnico do Vasco se Carille for demitido. Pode me cobrar. Gente, é isso aí. Fico por aqui. Um abraço e até a próxima.